mais uma produção aqui para o canal IU e para a Rádio Íris FM. Hoje eu e Marta Carvalhal recebemos o realizador de cinema brasileiro, Luiz Mário Oliveira. Seja muito bem-vindo, Luiz Mário. Ok, muito obrigado pelo convite e obrigado à Rádio Íris FM e a toda a equipe que promove esse veículo de comunicação. Certo, Luiz. Para começar, a gente vamos abordar aqui ao longo esse seu trabalho na parte do cinema no Brasil e também um pouco com a Marta essa questão já da sua vinda para Portugal nessa cooperação luso-brasileira também em produção cinematográfica. Mas, Luiz, você é de São Luís do Maranhão, como surgiu esse interesse pelo cinema? Olha, o Maranhão é uma terra que não tem tradição de cinema. Naturalmente, nós não tínhamos. O Maranhão é mais teatral. E na falta do audiovisual, a gente, como ator, que é de onde eu parto, a gente chega um momento que entende que precisa, porque algumas produtoras de fora, do Pernambuco, por exemplo, que é polo de cinema, do Rio e São Paulo, sempre por lá e tal, testes de audição para atores, aquela coisa toda. E começa a despertar na gente uma vontade de ter alguma coisa, porque nós temos locações maravilhosas. O Maranhão é um estado belíssimo, pré-amazônico. A capital é uma ilha também muito bonita, onde é próximo aos Lençóis Maranhenses. Então eles todos vêm de fora filmar, produzir cinema. E o teatro a gente junta um grupo e o grupo se dissolve logo em seguida e tal. Então a mim me parecia assim, é melhor que eu faça alguma coisa que eu possa carregar aquilo no meu bolso, num pendrive. E a revelia dos estudiosos, professores de cinema e alguns que já haviam se arriscado a produzir cinema, principalmente no formato curta, quando a gente se propôs a realizar um longa-metragem, a gente foi taxado como louco, porque era muito difícil e era muito dinheiro. E toda aquela dificuldade que há realmente, de fato, para se produzir um longa-metragem. Mas a gente fez o caminho contrário. No meu caso, a gente tem que criar, inovar e possibilitar. Portanto, eu tinha um grupo de atores, que eu já tinha um conhecimento muito forte com eles, conhecia a equipe técnica, que não era de cinema, mas eu conhecia alguém que poderia fazer a direção de fotografia, alguém que podia fazer a direção de arte, que poderia preparar aquele elenco. Ilha de edição e montagem, temos grandes editores e montadores, e o que eu fiz na realidade, e a palavra realizador aqui cai muito bem, foi ter a condição de crédito, por liderança, de trazer aquela gente toda e mostrar um roteiro meu em que eles acreditassem naquilo. E a partir disso eles vieram. E aí a gente começa a noticiar o filme na mídia. A mídia desperta o empresariado. E o empresariado quer aparecer de uma forma ou de outra porque está vendo um movimento. Juntaram uma série de apoios. Portanto. Exatamente. Então começam a vir apoios. Então eu costumo dizer assim, o meu primeiro longa, ele começou a ser produzido em 2016 e foi para o seu primeiro festival em 2017. Mas ele começa um filme no formato guerrilha. Aquele que as pessoas se juntam e vai fazer na luta. Mas ele, dentro dele próprio, ele ganha um formato de um filme apoiado. Tá? Então começam a vir apoios. E depois que ele chega no nível de apoio e de divulgação, aí o próprio Estado nos chama. Olha, a gente tem lei de incentivo à cultura. Por que vocês não entram com um projeto e tal? E daí eu entrei com o projeto e a gente foi contemplado com um certificado de mérito cultural, que esse certificado nos permite ir às empresas, e as empresas dão um patrocínio, e aí é descontado no seu imposto de renda e tal. E assim a gente conseguiu fazer o filme, mas começando mesmo... na raiz lá, como se diz. Na raiz, como se diz. E agora, pegando justamente essa questão da raiz maranhense, você faz questão nas suas produções, na sua divulgação, de relatar o Maranhão, de falar que é uma produção do Maranhão, que é regional, e realmente
o Maranhão é um polo cultural, não tão desenvolvido em cinema, mas na música, Sim, sim. nas artes. Muitos maranhenses trazem o trabalho aqui para a Europa também. Então, como é para você defender essa bandeira do Maranhão e como foi essa vinda do Maranhão para a Europa, no caso para Portugal? O Maranhão ele é muito rico na literatura. Nós temos grandes nomes, grandes poetas, e o Maranhão tinha uma ligação muito forte com a Europa quando não havia estrada. Então, no século XIX, os jovens eles tinham mais acesso a Coimbra do que a São Paulo, por falta de estrada, por viagem de navio. Então, nós temos grandes nomes da literatura maranhense, grandes destaques e tal. Então, realmente é muito forte essa coisa dos contos, dos romances, da poesia. O Maranhão ele tem uma possibilidade fílmica infinita, porque a minha proposta de realizador era aquela que dentro de uma citação, se não me falha a memória do Tolstói, quer ser universal, fala da tua tribo. Então eu achava o seguinte, eu nunca compreendia bem por que um time que representa o meu estado comprava um jogador de outro. Porque se o time é Maranhão Atlético Clube, tinha que ser maranhense jogando com paraense. Mas não, hoje em dia tudo é misturado. Então quem tem mais dinheiro é que faz o melhor, porque monta um clube com ninguém que é dali. Então, se eu queria um filme maranhense, o meu entendimento lógico era que eu tinha que ter todo um grupo, uma equipe de maranhenses. Então, para logo foi determinante esse fator. Eu não quero, não por preconceito, sim, mas eu não quero intervenção porque eu quero ver como é que vai dar esse bolo, como é que vai ficar isto se eu me utilizar somente de maranhenses. Porque aí eu vou ter uma digital cinematográfica do meu estado e a partir daí tentar viabilizar outras produções. Bom, então, quando eu digo que o filme Jangada, que foi o meu primeiro longa-metragem, ele foi um filme 100% maranhense, é porque, de fato, todos os técnicos e todos os atores, enfim. E o interessante é que o filme, ele cresceu na negação. A princípio, algumas pessoas, mas isso é muito difícil, mas eu já tentei e tal. Então, essas negações nos levaram a criar mais, pelo menos comigo aconteceu assim. Aquilo que era negar. Motivação. A motivação. E o nosso filme ele foi lançado no Festival Maranhão na Tela, na sua 11ª edição, em 2017, de 9 prêmios, a gente recebeu 5 prêmios. Quer dizer, com gente que estava lá fazendo cinema há muito tempo e tal. E para mim foi uma satisfação muito grande, não pelos prêmios, mas por eu ver aquela turma toda, aquela equipe toda contemplada. Melhor trilha sonora, melhor fotografia. O filme, eu sou o roteirista, eu dirijo e olha só, eu sou o ator principal. Eu sou o Jangada que dá nome ao filme. E muita gente diz assim, mas como é que pode misturar tanta coisa? Pode, não tem realizador que é diretor de fotografia ao mesmo tempo? Ou que é o roteirista? Sim. Enfim, e a gente ainda consegue ganhar prêmio de melhor ator mexendo com isso tudo. Então, isso foi um exemplo muito forte de que quando você está com as pessoas certas e com a responsabilidade de cumprir aquilo que foi escrito, aquele roteiro e tal, e faz um agendamento, um cronograma, você minimiza custos e você consegue fazer. E essa vinda para Portugal, ela vem por um viés meu ideológico, porque eu fiz um filme, ele teve um sucesso e logo em seguida, o sucesso desse filme deu crédito para num programa de TV, alguém se manifestar ao vivo, eu nunca fui atriz. E essa pessoa era uma apresentadora. Eu digo, eu tenho um roteiro que está pronto para filmar. Com menos de uma semana eu estava no escritório dela e ela viabilizou porque ela tinha contatos com empresas. Sim. Então, veja lá, em 2017 eu entro num festival e o meu filme é o mais premiado. Em 2018 acontece a mesma coisa. Então, um fato inédito. E aí, mudanças políticas no Brasil e mudanças dentro da construção daquilo que é a nossa cultura, eu achei que era o momento de vir para Portugal, claro, a nossa língua, e eu não havia vindo aqui ainda. Então, em dezembro, eu desembarquei aqui com o sonho
de conhecer pessoas, me envolver mais com cinema português e fui buscar em janeiro, fevereiro um curso de atores para TV e cinema. Eu queria conhecer alguém. E aí eu conheço pessoas que conhecem pessoas e aí a gente já está caminhando aqui. O Luís, portanto, veio para Portugal por questões políticas, não é? Decidiu abandonar o seu país e ver... Sim, principalmente. Eu costumo dizer que eu estou vivendo um autoexílio. Que para mim está muito bom, porque no meu país não está nada bem. E notou-se muitos cortes também no Brasil relativamente àquilo que são as produções cinematográficas, por exemplo, no Maranhão, notou-se muito essa transição, esses cortes que aconteceram? Eu costumo dizer que o desaquecimento, ele vem como uma tsunami, porque quando há um governo que ele não colabora, que ele não compreende a cultura, há um resfriamento daquela turma, seja da música, seja de qualquer das artes. E eu senti as pessoas meio que órfãs de uma política, e essa orfandade eu mal senti, porque eu nem esperei que o governo novo assumisse a direção do país. Mas a gente já sentia que as pessoas ficaram ali alheias ao que poderia vir a acontecer. E não me acovardando disso, tudo aquilo. O que eu estou fazendo em Portugal é trazendo para Portugal algo que eu posso oferecer e receber, em contrapartida, muito que Portugal tem para me ensinar e me oferecer também, para levar isso para o meu povo. Luís, que produção é esta produção luso-brasileira, que neste momento eu penso que ainda está a ser rodada e que não terminaram as rodagens. O que é que nos pode contar acerca desta produção? O roteiro chama-se Yolanda Mais Que Uma Canção. Então, Yolanda é um roteiro que eu concluo aqui em Portugal, já morando aqui. Eu costumo dizer que esse roteiro é português, porque ele narra a história de uma jovem que ela teve o seu namorado que veio morar em Portugal e eles haviam namorado no passado, coisa de adolescente, e haviam perdido-se de vista. E depois de alguns anos ela vem morar em Portugal sem saber que ele está morando aqui. Tá? E por vezes eles se encontram sem se encontrar. Ele a vê em algum café e tenta chegar próximo e por um trânsito, um sinal, alguma coisa, ele não chega. E vice-versa, acontece com ela. Então o filme narra os desencontros que a gente tem como seres humanos com as coisas que a gente procura na vida e que possivelmente a gente possa ter deixado atrás. Eu gosto muito do roteiro e o embrião dessa pré-produção que está acontecendo nasce pela força desse guião, desse roteiro, porque o roteiro é um roteiro que ele é musical, ele tem uma coisa, muito, eu costumo dizer que o audiovisual eu acho muito mais belo do que falar cinema. Porque sempre para mim o áudio ele vem muito forte quando a gente vai apreciar uma fotografia em cinema, que é audiovisual. Então é um filme que tem muita música, é um filme que é muito belo. E isso chamou a atenção de alguns pares, e eu conheci a Carolina, uma jovem, e ela me apresentou o Rodrigo, que se empolgou também, e aí me levou ao Miguel Linares, que é ator, e o Miguel me levou à Lusófona, o João Antero, que é professor, e eles... Propôs a ajudar, não é, João? Sim. Portanto, neste momento a sua produção está a ser apoiada pelo Film Commission do Alentejo Ribatejo, não é? O Film Commission do Alentejo Ribatejo e nessa parte logística, coincidentemente, professores e alguns pares da Lusófona estão ali dividindo essa pré-produção com a gente. A gente está num momento de locação, de reparagem, como se chama aqui, visitando. A gente elegeu a cidade de Évora, por todo um ambiente, uma atmosfera que a gente consegue visualizar e fazer um comparativo
com o nosso guião, com o nosso roteiro. E o que mais nos aproxima nessa coprodução é justamente a IDE Produções, que está lá no Brasil, e a Film Commission, que compreendeu o que a gente queria fazer. E nós estamos num momento burocrático, porque Sim. a Ancine do Brasil ela tem projetos para Brasil e Portugal. E, coincidentemente, o Luiz Mário, que sou eu, estou aqui e a gente já vai aproveitando. Foi uma conjugação de vontades. Exatamente. Mas não sei se teve a oportunidade, elegeu a cidade de Évora como o ideal para a sua produção. Não sei se teve a oportunidade também de visitar alguns cenários no Ribatejo. Olha, eu já visitei Portugal de norte a sul, tá? Eu agradeço muito porque o filme, ele é sempre, e eu sempre coloco isso em primeiro plano, se fala de realizador, de diretor, de cineasta, essa coisa toda. Na realidade, nós somos um átomo envolto de elétrons, tá? A gente não vive sem os elétrons e nem os elétrons vivem sem o átomo. Então, eu simplesmente sou um núcleo que estou no centro do projeto. Mas a figura do João Antero, do Miguel Linares, ela é substancial para que aconteça. Quando se fala no lugar, na cidade, onde vai ser de fato desenrolado o filme, foi um apontamento do João. E eu, conhecendo a facilidade, a gente tem que buscar também, tem sítios que, por exemplo, Sintra, um trânsito, uma busca turística muito intensa. Então, para uma produção de cinema, a gente tem que pensar em muita coisa. Então, de tudo que a gente pensou, Évora, como se diz em Portugal, veio a calhar como uma coisa mais central, que está mais fácil e acesso para toda a gente. Luís, não sei se já a data prevista para esta produção estar concluída e depois, por outro lado, perceber de que forma é que ela vai ser distribuída, o que é que pensou a esse nível? A gente tem um agendamento, porque são muitos detalhes, são muitas coisas, e a gente já tem este projeto como um projeto, um filho mesmo, assim, a gente comprou a ideia. Quando eu digo a gente, é todo o corpo que está envolto nessa pré-produção. A gente idealiza que março, abril, a gente vá para Évora já para produzir o filme, para o processo de produção. Por hora, a gente está montando o elenco e equipe técnica. E também, paralelo a isto, a parte burocrática que está a correr. Tá? Enfim, são várias artérias que estão ali, paralelas, caminhando, e a gente continua trabalhando o roteiro, porque a gente sempre faz uma revisão e sempre cria os tratamentos pertinentes. Tá? E vai ficar disponível depois também no Maranhão, no Brasil, não é? Isto vai ser uma produção disponível lá e cá, um filme. Sim, interessante o que você falou, é que eu consigo visualizar essa coprodução que está a acontecer agora como uma ponte muito ampla que a gente está nesse momento inaugurando com essa equipe, com a imprensa, com os jornalistas, com toda a gente que é voltada para a cultura, porque uma vez essa produção acontecendo, ou quando ela acontecer, porque de fato vai acontecer, a gente tem já encaminhamentos para novas produções. Então a gente não quer, fazer um filme, tá? A gente quer fazer cinema, é diferente. E é justamente para essa parte, como você vê esse acesso do cinema brasileiro, das produções brasileiras aqui na Europa, você como essa ponte, como você mesmo citou, e o atual momento também do cinema brasileiro no mundo, apesar de todas as dificuldades, o Brasil ainda consegue se permanecer em destaque e ainda tem portas abertas. Como você avalia isso? A gente, para fazer uma analogia sobre essa parte que é a última parte, e que não deixa de ser uma produção também, que é a distribuição do filme, né? Então, a gente é sabedor disto, que nós temos um cinema muito forte, um cinema que é imperial. E bastante diversificado também pela questão das regiões, é muito amplo, então... Sim. Não, eu me reportando nesse momento ao cinema mesmo, que é feito, o cinema americano, o cinema clássico americano. Sim. Então,
A gente tem, a gente vê no Brasil que há uma dificuldade de ampliar a plateia para o nosso cinema, e isso é um trabalho constante dos realizadores, de buscar os festivais fora do país e de buscar um lugar ao sol dentro do cinema. Mas o que eu consigo ver aqui, uma visão de fora voltada para o Brasil, é que nós temos um audiovisual muito forte. Nós temos, falando do audiovisual também como telenovela, como as minisséries, séries e tal. E eu acho que esse comportamento que está acontecendo nesse momento com a gente, de vislumbrar esse cinema, é criar mais um volume, mais um grito nosso, para que a gente seja visto, para que a gente tenha essa troca, esse feedback do nosso trabalho. Eu gosto muito do cinema de Portugal, sem citar nomes, porque há uma coisa que eu aprecio, que eu acho que é muito linkado com o Brasil, até porque nós somos portugueses, de fato. Sim, tá na raiz. As cenas, o tempo dos planos são mais suaves, é mais esticado, é um filme mais palatável, assim, do ponto de vista artístico, na minha compreensão de perceber. Existem filmes que, a mim me parece que você está vendo um videogame, são planos de 3 segundos, e você não pode nem botar uma pipoca na boca que perde uma cena. E é um cinema clássico, é um formato de cinema, mas eu costumo dizer que a gente ainda está na função de fotografia e movimento. A gente está mostrando, através da linguagem fílmica, cinematográfica, fotografia. E eu não percebo tanta ação. Enfim, é o formato, é como eu gosto, é como eu faço e como eu entendo que deve ser feito. Tá? E a música tem o rock, que é um ritmo acelerado, tem alguma coisa. Isso aí depende de quem está fazendo. Mas o nosso cinema ele tem esse link, Portugal com o Brasil. É um cinema que tem o pezinho no freio e tal. Mas as portas estão abertas então agora para mais produções? Sim, e também a gente está aqui nessa presença física e já com esta presença operacional, com essa produção, com o coração aberto, porque existem parcerias, existem interessados, existem atores, existem atrizes, existem toda uma gente que nós não percebemos ainda e que eu costumo dizer que o meu vagão de realização é um comboio que tem lugar para toda a gente. Luís Mário Oliveira, antes de terminarmos, não resisto a perguntar-lhe 3 filmes de referência para si. Olha, eu tenho na minha... eu assisto um filme há muitos anos, que não sei se... Não é um filme conhecido de todo mundo, Os Últimos Dias de Pompeia, que é um filme que mexeu muito comigo. Eu tenho os filmes do Tarantino, eu não posso classificar um ou outro. E o terceiro é o Jangada, que eu fiz. Porque eu consigo misturar muita coisa. Referência, todas as referências se juntam no seu trabalho. Numa frase, se pudesse definir a mensagem do Jangada, qual é que seria? O Jangada é a prova cabal de, mesmo o personagem sendo um homem cego, ali naquela ilha, é possível viver e realizar e concluir alguma coisa na vida. Para isso precisa ter coragem, liderança e trabalho. Acho que terminamos de boa forma esta entrevista. Chegamos assim ao fim desta entrevista com o realizador Luís Mário Oliveira, que neste momento está numa coprodução luso-brasileira, também apoiada pela Film Commission Alentejo Ribatejo, e portanto em breve vamos ter este filme, este Jangada, disponível. Fica o convite também, quando tiver o lançamento da produção, tem um tempo ainda até lá, mas é um convite para apresentar aqui para a gente também. Com certeza estamos disponíveis também para noticiar aquilo que for necessário no andamento das nossas produções. Obrigada. Okay. Nós é que temos a agradecer.
Pressa, vai onde teu pai. Não deixa ele andando sozinho, não. É, Zito. Logo, logo eu vou ter meu barco. Vou sempre trabalhar com o senhor, seu Pedro. Leve, você sabe que eu te amo. Essa doença desgraçada tá me acabando. Esse barco aqui é o último que eu faço. Eu não vou. Por favor, eu não preciso de vocês. Do que a cidade tem a nos oferecer. Afinal de contas, somos 3 mulheres. É mais uma no meu harém. Safado. Já tá tudo pronto. Essa saudade, o cigarro, a luz acesa, a noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa, asa partida e dor, gemido morto amor, tão longe vai, tão longe vai.